Olá, hoje o nosso destino é Cuba, a ilha mais polêmica e uma das mais encantadoras do Caribe. Viajar a Cuba é fazer uma viagem autêntica ao tempo. Dança, cultura, charuto e muitas experiências. Mas não é só das belezas naturais que eu vou falar, mas também dos mistérios da ilha dos revolucionários Fidel e Che Guevara. E isso tudo faz de Cuba uma ilha fascinante, onde o presente e o passado se misturam. Porém, o futuro ainda é incerto. Enquanto alguns cubanos, principalmente os mais velhos, colocam a culpa a tantas restrições, aos embargos dos Estados Unidos, mas ainda assim falam: todas as nossas necessidades básicas são supridas pelo governo. Os jovens, em contrapartida com acesso à internet, ainda precária e cara, já veem Cuba de uma forma diferente. Desejam um país com mais liberdade, com mais oportunidades. Respeitam o seu líder, mas não o admiram. E falam: estamos 50 anos atrasados. Cuba é uma ilha localizada na América Central, com 11 milhões de habitantes e mais de 5.000 quilômetros de costa, com areia branquinha e fofa e águas cristalinas do mar azul turquesa. A sua economia é dominada pela indústria do turismo, açúcar, tabaco e café. E o salário base dos cubanos, até dezembro de 2020, era o equivalente a $17 mensal. Isso mesmo, não é por dia, era por mês. Agora, em 1º de janeiro de 2021, eles fizeram uma reforma econômica e aumentaram o salário base para um equivalente a $87. Porém, com o aumento do salário base também vieram todos os outros aumentos, como energia elétrica, que pulou de $1,50 para um equivalente a $5, e com isso todos os insumos e alimentos também. Todo cubano tem direito à educação gratuita custeada pelo governo, até a universidade, e também saúde pública e seus medicamentos. Porém, todo o resto é custeado por eles próprios. Tanto que tantos cubanos qualificados, como por exemplo médicos, engenheiros, com salários tão baixos, eles acabam parando de trabalhar naquilo que se formaram e vão para o turismo. Pois com o turismo tem uma forma de conseguir ganhar um pouco mais, com gorjetas e trabalhos por fora. Tudo que o funcionário cubano ganha, 25% é do governo. E você pode se perguntar: mas por que ficam em Cuba? Pois para você sair de Cuba, o governo só permite se o país pelo qual o cubano está indo, se ele tiver sido convidado. É isso mesmo. Sem uma carta convite, o governo não autoriza o cubano a sair e morar fora de Cuba. Eu sou a Alessandra Zanichelli e você está no canal da Zanichelli. Cuba se tornou independente da colonização espanhola em 1898, porém ainda ocupados pelos Estados Unidos. Em 1902 foi feita uma emenda da nova Constituição, oficializando o poder americano na região. Cuba então na época vivia como protetorado americano, com muitos hotéis, cassinos luxuosos ocupados pela máfia americana. Em 1959, Fidel Castro, líder de uma revolução, entrou triunfante em Havana. Em 1960, Estados Unidos deu início à sua política de retaliação à ilha. Em 1961, Estados Unidos rompeu relações diplomáticas com Cuba. E um ano depois, Estados Unidos impôs o embargo comercial total à ilha de Cuba. Nos 3 anos seguintes, pós-revolução, 250.000 cubanos entraram nos Estados Unidos, sendo a maioria deles de grande posse. Em 1980, teve a segunda onda migratória de Cuba para os Estados Unidos, em torno de 125.000 cubanos, que ficou conhecido como a Fuga de Mariel. Em 1991, com a extinção da União Soviética, Cuba perdeu seu principal parceiro comercial e Cuba sofreu então uma falta de alimentos. Em 2008, Fidel Castro, já debilitado fisicamente, passou o comando do país para o seu irmão, Raul Castro. E este ficou no poder até 2018. Em 2014, Barack Obama e Raul Castro, presidente na época,
anunciaram o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Em 1959, Cuba era conhecido como uma das nações que mais importavam carros. Muita gente de posse na época, muitos da máfia americana, estavam tudo por lá. Porém, em 61, com o embargo dos Estados Unidos, deixaram então de importar os carros para Cuba. E hoje é um grande desafio fazer rodar ainda os carros clássicos da época. Muitos problemas de importação com peças originais. Por isso, os carros normalmente são colocados peças japonesas e russas. E os carros novos, então, uma verdadeira fortuna. Você, turista, não pode dirigir esses carros clássicos, só pode ser o carona. Você sabia que Cuba tem uma vacina 100% nacional? A vacina de Covid? E eles pretendem até agosto vacinar todos os adultos cubanos. O cubano ele pode abrir a casa ao turista. Sim, ele faz um acordo com o governo como se fosse um Airbnb. E para isso ele paga os impostos. Os produtos em geral são escassos ao cubano. Inclusive eles têm uma caderneta. Cada vez que eles vão até um mercadinho para fazer uma compra, lá no mercado eles anotam nessa caderneta. E não pode comprar mais do que aquilo que o governo permite. Caso o faça, existe um imposto a ser pago em cima desse produto adicional. E lá em Cuba não tem um supermercado grande, tipo um Walmart, não. São tudo mercadinhos pequenos. Cuba é muito seguro ao turista, porque as leis são muito severas. Aquele que arruma confusão com o turista, aquele que rouba, bate carteira. Mas, com isso, existem os golpes, muitos golpes do cubano para o turista. E existe também o golpe do leite. Uma cubana chega até o turista e chora dizendo que não tem leite para dar para o seu filho. Leva esse turista até um mercadinho. Quando chega lá, a cubana pega o leite e vai embora. Aí, na hora de pagar, um leite que, por exemplo, custa $2, o dono do mercadinho fala pro turista que custa 5. O turista paga e vai embora. Daqui a pouco a cubana volta, devolve o leite ao dono do mercado e esse lucro eles dividem. Como eu falei, aos cubanos é tudo muito escasso, alimento e material de higiene pessoal. Por isso, não é difícil o turista ele ser abordado pelo cubano pedindo, por exemplo, para ele dar um sabonete, pedindo para dar um chocolate, comprar alguma coisa para ele. Isso é muito comum. O turista pode levar os seus dólares, pode levar os seus euros. A gente sempre indica que faça essas trocas em banco e não em casas de câmbio espalhadas pela cidade. E cartão de crédito? Praticamente não é aceito cartão de crédito. Então a minha dica é se abastecer e levar o seu dinheirinho. O custo de refeição ao turista é muito barato. Meios de locomoção ao turista. Existem os ônibus, que é extremamente econômico, porém muito, mas muito lotado. Então você, turista, a gente sempre indica, no caso de transfer, sempre já comprar antecipadamente com seu agente de viagem. E lá na ilha, se tivesse que se locomover de um lado para o outro, você pode usar os tuk-tuks, que é o cocotáxi, e também o táxi com os carros antigos. Metrô lá não existe. A moeda usada é o peso cubano. $1 é equivalente a 24 pesos. E R$1 é equivalente a 4,72 pesos cubanos. Se você precisa fazer um roteiro onde existem os trechos internos entre as ilhas, tome muito cuidado, pois existe um alto índice de cancelamento de voo interno. Por isso, não deixe para você sair de uma ilha para poder chegar em Havana e voltar para o Brasil nesse mesmo dia. Nunca arrisque isso. Deixe Havana para os últimos dias da sua hospedagem do seu roteiro, para ter a garantia que você vai estar em Havana no dia de voltar para o Brasil. E o que o brasileiro precisa? Precisa de passaporte com uma validade de pelo menos mais 6 meses. É obrigatório um seguro viagem e agora, principalmente, com cobertura de Covid, o turista não pode usar os hospitais públicos. Você precisa também uma tarjeta, que é como se fosse um visto, mas isso é muito fácil, pode falar com o seu agente de viagem, ele retira isso direto na companhia aérea. E também, hoje, com a pandemia, é necessária uma declaração de viagem que é feita pela internet. Fora tudo isso, ainda hoje é exigido um teste PCR negativo com 72 horas de antecedência ao desembarque lá em Cuba. Internet muito precária, tem um custo alto. Os cubanos conhecem muitos brasileiros por causa das novelas globais, que passa lá 3 vezes na semana. Água não é potável.
Por isso, você turista consuma apenas água de garrafinha. Cuba é um destino seguro ao turista, mas infelizmente os golpes acontecem com muita frequência. Um dos golpes mais famosos, fora aquele do leite que eu contei, é o golpe do charuto falsificado. Um cubano te aborda, te prometendo que vai te levar numa fábrica onde o charuto está muito econômico, mas esse charuto é falsificado. Portanto, não compre charuto em qualquer lugar. Não contrate guia pelas ruas. Sempre contrate uma agência de viagens para você ficar mais seguro. Nunca compre ingressos de show, de casas noturnas na rua. Sempre ou com a agência de viagem que você confia, ou então vá direto a esta casa e compre lá diretamente. E o mesmo golpe do charuto também acontece com rum. Não caia nessa. Segundo o site da Receita Federal, o turista brasileiro tem uma cota de no máximo 25 unidades de charuto. Existem duas estações bem definidas em Cuba. Época da seca, que vai de novembro a abril, e época das chuvas, que vai de maio a outubro. Inclusive, Cuba está na rota dos furacões, que normalmente acontecem em agosto, setembro e outubro. Hoje, com a pandemia, quando você chega em Cuba, eles te fazem um novo teste PCR. Você já fez antes de sair do Brasil, quando você chega lá, você faz um novo teste. E você tem que ficar em quarentena até o resultado negativo desse teste, que normalmente dura 48 horas, 72 horas. Por isso, neste momento, a gente indica que quando você montar o seu roteiro para Cuba, que hoje está aberto ao brasileiro, você o faça começando por Varadero. Varadero é o destino de praias, onde existem os resorts all inclusive. Então você pode ficar nas dependências do hotel, pode ir para a praia, ir para o restaurante, o que você não pode é sair do hotel. Então, muita gente pergunta quantas noites em cada lugar. Isso tudo depende muito de quantos dias você tem disponível para sua viagem. Se você só tem uma semana disponível, não dá para se fazer muita coisa. Tem que ser dividido entre Havana e Varadero. O que fazer em Havana? Que é fazer o passeio num dos carros clássicos. Esse passeio tem um valor muito relativo, depende muito da época que você vai, mas em média, 1 hora o taxista te cobra em torno de $40. Passear de tuk-tuk, que é o cocotáxi. Fazer um passeio a pé pela Calle Obispo. Calle Obispo é uma rua muito movimentada, com vários restaurantes, barzinhos. Passear pelo bairro Miramar, que é o bairro chique. Na época, era onde moravam os mafiosos, com muitas mansões. É um local muito arborizado. Outro passeio também que normalmente é feito nesses carros clássicos é o Bosque de Havana, conhecido como Floresta de Havana. Passear pelas praças históricas, Plaza de Armas, Plaza Vieja, Plaza de la Catedral e Plaza de Francisco de Assis. Ir até o Capitólio, que inclusive é muito parecido com o Capitólio americano, e logo perto tem o Gran Teatro. O Gran Teatro você inclusive pode voltar à noite, porque ele fica todo iluminado. E ir até a Praça da Revolução. E isso tudo você pode comprar com seu agente de viagem um tour de bike elétrica. Ou então, de moto Harley Davidson. E claro, nessas passagens você não pode deixar de ir até a Floridita, onde tem o melhor daiquiri de Havana, e também na La Bodeguita del Medio, que dizem que foi onde nasceu o mojito. Já você que tem aí pelo menos uns 12 dias para essa viagem, você pode colocar 3 noites Havana ou 4, 3 noites Varadero, e também incluir no seu roteiro 2 noites em Trinidade, que é uma cidade colonial. Passar por Santa Clara, onde tem o Memorial do Che Guevara, por Vinales, onde tem as fazendas de charuto. Cienfuegos é uma cidade com arquitetura francesa, com edifícios do Patrimônio Histórico Unesco. É dividido em 2 bairros, o Centro Histórico e Punta Gorda. E de lá sai uma balsa com uma travessia de 40 minutos para você conhecer um forte de 1738. Lá existem muitos caios, muitas praias. A mais conhecida para o turista é Varadero, inclusive pelo fácil acesso. Lá existem vários resorts, muitos deles de marca espanhola, como por exemplo o Iberostar, Meliá. Mas agora estão entrando os resorts também de marca americana. E a gastronomia cubana? Arroz com gris. É arroz branco com feijão vermelho, cozido tudo junto. Ajiaco é feito à base de sopa de batatas, mais frango, mais milho e mais guasca, que é uma iguaria cubana. E tem também o chicharrones, que é como se fosse o nosso torresmo. Mas lá eles costumam servir junto com arroz e frango. Picadinha cubana. É carne picadinha, cozida,
junto com molho de tomate, pimentão, alho e cebola. Tem também diuca com morro. Diuca é mandioca e é feito com molho especial. Tem arroz com poio. Poio é frango. É um arroz cozido com uma iguaria que o deixa amarelo, com frango e ervilhas. Tem outro prato que a maioria das pessoas odeia, eu adoro, é fígado à italiana. Normalmente é servido com arroz com gris ou com a yuca, que é a mandioca. Tem o tamales, que é arroz com frango, mas é servido como se fosse uma pamonha. E junto eles colocam uma especiaria local. Tem outro prato muito tradicional que é roupa vieja, que é como se fosse roupa velha. É um ensopado de carne servido com arroz e feijão e salada. E os gorós? O mais tradicional é o mojito, que é feito com rum branco, limão, água com gás e folhinhas de hortelã. Tem o daiquiri, que é rum, limão, mas também eles usam com banana, morango, trocam essa fruta, mas o mais tradicional é com limão e açúcar. Cuba Libre, que é coca com rum, e pina colada. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante e aprendido um pouquinho de Cuba. Se vocês puderem, deixem o curtir, se não forem inscritos, se inscrevam e também compartilhem com seus amigos. Um beijão!